pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos. Glória a Deus por isso. Vivos para agradecê-lo por esse presente maravilhoso, para adorá-lo, para bendizê-lo, vivos para exaltá-lo, ler a sua palavra, praticar a sua palavra e com isso estar em direção a uma vida abundante que foi a que ele nos prometeu. A nossa leitura de hoje está em Jó, capítulos 29, 30 e 31. Vamos iniciar então a nossa leitura? Jó, capítulo 29. Retomando suas ponderações, acrescentou Jó: "Ah, quanta saudade tenho dos meses do passado, dos bons dias em que Deus me protegia do mal, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e mediante a sua luz eu caminhava seguro em meio à mais densa escuridão. Como tenho saudade dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava minha casa, quando o Todo-Poderoso permanecia junto a mim enquanto caminhávamos e meus filhos estavam ao meu redor, quando os meus passos eram banhados em leite e da rocha fluía torrentes de azeite puro sobre a minha cabeça, quando eu saía para a porta da cidade e na praça pública me era dado sentar-me entre os líderes. Os jovens respeitosamente me davam passagem, assim como os idosos se colocavam em pé. Os príncipes tomavam todo cuidado ao falar e chegavam a cobrir a boca com a mão. As vozes dos nobres e anciãos silenciavam e suas línguas grudavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam consideravam-me feliz, e quem me observava dava bom testemunho sobre meu modo de agir e ser, pois eu socorria e ajudava todo necessitado que clamava por cooperação, e ao órfão que não tinha quem o amparasse. O que estava à beira da morte me abençoava e eu conseguia consolar o coração da viúva. Eu me vestia de dignidade, minha roupa era a retidão e a justiça meu manto e meu turbante. Eu enxergava pelos cegos, ora, os pés dos que tinham dificuldade para andar. Era o pai dos pobres e advogado com dedicação à causa dos desconhecidos. Quebrava os caninos dos ímpios e arrancava a presa dos dentes dos perversos. E então imaginava eu: morrerei no aconchego da minha casa, e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. As minhas raízes chegarão até as águas, e o revigorante orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha honra se renovará em mim. A cada dia meu arco se fortalecerá na minha mão. Assim, os homens me escutavam com todo respeito e sem reclamações. Em silêncio, atendiam o meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como doce e suave orvalho. Esperavam por mim com grande expectativa, como quem espera por uma boa chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem abre a boca para apreciar as primeiras chuvas da primavera. O meu sorriso era capaz de motivá-los quando estavam deprimidos. A luz do meu rosto lhes fazia recobrar a alegria de viver. Eu avaliava e escolhia o caminho que deveriam seguir. Assentava-me como seu líder e habitava como rei entre suas tropas. Era considerado como consolador dos que sofrem. Jó, capítulo 30. Agora, entretanto, jovens que não respeitam a minha idade, cujos pais eu preteri por justo motivo, negando-lhes inclusive estar com os cães do rebanho, se riem da minha situação. Contudo, de que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu seu vigor?
desfigurados de tanta necessidade e fome, chegavam a roer o que encontravam pelas terras, ressequidas por onde caminhavam a esmo, em sombrios, áridos e devastados desertos. Nos campos de mato rasteiro apanhavam ervas, e a raiz da giesta era o seu alimento. Do meio da comunidade foram expulsos aos gritos, como se fossem criminosos. Foram obrigados a habitar nos desfiladeiros escuros, nas cavernas da terra e dos penhascos. Rugem entre os arbustos, ajuntam-se amedrontados sob os espinheiros. São filhos de insensatos, filhos de gente sem nome, foram enxotados da terra. Entretanto, neste momento me tornei tema para suas canções e lhes sirvo de metáfora e dito popular. Essa gente me odeia, tais pessoas se afastam de mim, não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco de guerra e me prova com humilhação, eles sacudiram para longe de si os freios diante da minha face. À direita, esses impiedosos me atacam, preparando ciladas para os meus pés, e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem a minha vereda, promovem a minha calamidade, não há quem consiga detê-los. Avançam como por uma enorme brecha, precipitam-se violentamente por entre as ruínas. Sobrevieram-me temores horríveis, vejo a minha dignidade sendo varrida pelo vento. Meus sentimentos de paz e segurança se desfizeram como uma nuvem no céu, e agora vejo a minha vida definhando. Estou preso a dias de sofrimento. A própria noite penetra os meus ossos. Minhas dores me torturam sem cessar. Em seu grande poder, Deus agarrou-me pela garganta com tanta violência que desfigurou toda a minha roupa. Aperta-me com a própria gola da minha túnica, lança-me na lama e me vejo reduzida a pó e cinza. Clamo a ti e não me respondes. Coloco-me em pé e não atentas aos meus rogos. Tornaste invisível a minha pessoa e com a força da tua mão me espancas. Me ergues sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e me dissolves em meio à tempestade. Entendo que me conduzirás à morte, ao lugar destinado a todos os viventes. Em verdade, não há quem dê a mão ao homem que caia em desgraça, nem mesmo quando este, em seu momento de ruína e aflição, grita suplicando por ajuda. Ora, não chorava eu por causa dos que passavam necessidades? Quantas vezes minha alma se angustiou pelos pobres e aflitos. Contudo, quando esperava eu receber o bem, me sobreveio o mal. Quando saí em busca de luz, encontrei as trevas. O meu interior se angustia terrivelmente e não consigo descansar. Os dias de aflição caem um a um sobre a minha cabeça. Perambulo como enlutado e nem vejo a luz do sol. Levanto-me no meio da comunidade e clamo por socorro. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro das corujas. Minha própria pele escurece e descola do meu corpo que queima de febre. Já afinei minha harpa para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pesar e choro. Jó capítulo 31. Estabeleci um pacto com meus olhos de não atentar com cobiça por donzela alguma, porquanto que porção eu teria de Deus lá dos céus e que herança do Todo-Poderoso lá das alturas? Ora, não está destinada a ruína para os perversos e o desastre para os que praticam o mal? Não observa Deus todos os meus caminhos e não avalia cada um de meus passos? Se tenho agido com alguma falsidade e se os meus pés têm se apressado a enganar?
Deus me pese em balanças fiéis e bem equilibradas e concluirá que nada devo. Se tenho desviado os meus passos do caminho, e se o meu coração tem seguido os meus olhos, e se as minhas mãos estão manchadas de culpa, então que outros comam o que eu semeei, e que minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração se deixou apaixonar por outra mulher, ou se fiquei à espreita na porta do meu próximo, então que minha esposa seja obrigada a moer cereal para outro homem, e outros ainda se deitem com ela, pois proceder assim seria um crime hediondo. Sim, em verdade seria uma maldade a ser punida pelos juízes, porquanto seria fogo que consome até o Abadom, a destruição infernal, e a consumiria toda a minha colheita. Se desprezei o direito e a justiça do meu servo ou da minha serva, quando eles defenderam sua causa para comigo, então que faria eu quando Deus me confrontasse? Que lhe diria quando chamado a prestar contas? Aquele que me teceu no ventre materno, de igual modo não criou os meus servos? Não foi o mesmo Deus que formou a mim e a eles no útero de nossas mães? Se não consegui atender os desejos dos pobres, ou se fiz desfalecer os olhos da viúva que aguardava minha ajuda, ou se tenho saboreado sozinho meu alimento, mas ao órfão não permiti que compartilhasse dele, considerando que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o meu nascimento tenho protegido a viúva. Se vi alguém morrer por falta de roupa ou agasalho, ou necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou, porque eu aqueci com a lã de minhas ovelhas, se ergui a mão contra o órfão, valendo-me da influência que exerço no tribunal, então que o meu braço se rasgue do ombro e se rompa da articulação, porquanto grande era meu medo de que Deus viesse a destruir-me, e temendo o esplendor da sua majestade, jamais poderia cometer tais ofensas. Se depositei no ouro a minha segurança, ou cheguei a pensar em relação ao ouro refinado, tu és a minha confiança e a minha esperança. Se me alegrei por ser muito rico e por ter conquistado bens e riquezas, se olhei para o sol quando brilhava ou para a lua quando ela caminhava, alta e esplendorosa, e o meu coração foi enganado em segredo, e a minha mão mandou beijos de adoração. Da mesma forma, esses seriam pecados merecedores de condenação e castigo, pois eu teria sido desleal para com Deus, que está nas mais elevadas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me fez sorrir ou me alegrou intimamente, ou ainda, se as provações pelas quais passou me geraram algum prazer, eu que jamais permiti que minha boca pecasse, lançando maldição sobre ele. Se os que vivem em minha casa jamais tivessem declarado: quem nunca recebeu de Jó um naco de carne, considerando que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta ao peregrino. Se escondi o meu erro como fez Adão, encobrindo em minhas entranhas o meu próprio pecado, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares que me calei e não saí da porta de casa para fora. Ah, se alguém me desse ouvidos! Nesse momento assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que qualquer que aponte os meus erros faça a sua denúncia por escrito. Eu bem que a carregaria nos ombros e a ataria sobre minha cabeça como coroa. Eu lhe prestaria conta de tudo quanto tenho feito. Com a dignidade de um príncipe, eu me apresentaria a Deus. Se minha terra tiver qualquer reclamação da minha pessoa,
e todos os seus sulcos se lamentarem, se consumir os seus produtos sem nada dar em troca, se causei desânimos aos seus habitantes, que me venham em pagamento espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. E aqui se encerram as palavras de Jó. A nossa leitura de amanhã será no livro de Jó, capítulos 32, 33 e 34. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que Deus te abençoe.